Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é domingo, dia 2 de fevereiro, estamos com o Alimento Diário, essa série do Ministério da Nova Aliança. Esse é o volume 4, Cuidado para não ser desqualificado. Estamos na segunda semana com a mensagem 14, que é o mesmo título, Cuidado para não ser desqualificado. Ó Senhor Jesus, o Senhor está preocupado com como é que nós estamos levando nossa carreira cristã, nossa vida cristã. Senhor Jesus, o trajeto que nós temos tomado é no caminhar, no dia a dia. Senhor Jesus, que muitas situações podem acontecer, a gente precisa aprender em tudo, depender do Senhor, sempre escolher o Senhor. E para isso Ele quer que Ele precisa que a gente exercite o Espírito. Pelo exercício do Espírito, Ele vai nos concedendo espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na Sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na Sua palavra profética, sabedoria para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver, levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir discernir a voz do Senhor, se a gente vai tendo mais convicção daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós, para a gente ser cooperador com a Sua vontade, alcançando mais pessoas e a pressão da Sua vinda. Ó Senhor Jesus, que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 16, versículo 1 ao 3. Ó Senhor Jesus. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram aos filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxestes a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Ó Senhor Jesus. Capítulo 32, do versículo 1 ao 6. Ó Senhor Jesus. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão: tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. E este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril, e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Ó Senhor Jesus. Números capítulo 14, versículo 2, e do 27 ao 29. Ó Senhor Jesus. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Dize-lhes: por minha vida, diz o Senhor, que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo o censo, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Ó Senhor Jesus. Agora o capítulo 16, do versículo 41 ao 49. Ó Senhor Jesus. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei num momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa a congregação e faze expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Tomou o Arão como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação,
Eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700, fora os que morreram por causa de Corá. Ó Senhor Jesus. Capítulo 17, do versículo 1 ao 13. Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e recebe deles bordões, um pela casa de cada pai de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais, isto é, 12 bordões. Escreve o nome de cada um sobre o seu bordão. Porém, o nome de Arão escreverás sobre o bordão de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá um bordão. E os porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu vos encontrarei. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus príncipes lhe deram bordões. Cada um lhe deu um, segundo as casas de seus pais, 12 bordões, e entre eles o bordão de Arão. Moisés pôs estes bordões perante o Senhor na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então Moisés trouxe todos os bordões diante do Senhor a todos os filhos de Israel, e eles o viram, e tomou cada um seu bordão. Disse o Senhor a Moisés: torna a pôr o bordão de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, para que não morram. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor, assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: eis que expiramos, perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Acaso expiaremos todos? Ó Senhor Jesus. Capítulo 21, versículo 5. Ó Senhor Jesus. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio desse pão vil. Ó Senhor Jesus. Agora a ler com oração. Romanos capítulo 15, versículo 4. Senhor Jesus. Tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: aprender com os erros. Ó Senhor Jesus. A idolatria foi uma das razões que levou a maior parte do povo de Israel a ficar prostrado no deserto durante a jornada rumo à terra de Canaã. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Idolatria não significa apenas ter um objeto de adoração. Para compreender a amplitude desse conceito, consideremos uma passagem do livro de Êxodo. Ó Senhor Jesus. Em certa ocasião, por Moisés ter se demorado no monte, tendo comunhão com Deus, o povo impaciente pressionou Arão para que fizesse um ídolo que os liderasse e por eles fosse adorado. Estavam tão dispostos a seguir com aquele plano que entregaram voluntariamente seus pertences de ouro a Arão, para que fossem fundidos num bezerro de ouro. Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou que haveria uma festa ao Senhor. No dia seguinte, de madrugada, o povo se levantou e ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas. Durante a festa, o povo se assentou para comer, beber e levantou-se para se divertir. Esse quadro revela o que acontece nos dias atuais, em que as pessoas buscam incessantemente estas três coisas: comida, bebida e diversão. Ó Senhor Jesus. Disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou. Ele sacrificou e diz:
São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Ao descer Moisés, logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Esses versículos mostram que a idolatria é algo sério e ofende a Deus. Ao relacionar a idolatria com comida, bebida e diversão, Paulo acaba definindo a idolatria no mundo atual, no século XXI. Embora alguns não tenham imagem como objetos de adoração em casa, muitos são governados e influenciados por essas três coisas mencionadas por Paulo. Uma vez que nossa atenção esteja voltada para essas coisas, isso caracteriza idolatria. Sobretudo os jovens devem tomar cuidado, pois são muitas as sutilezas que o mundo possui para distrair nosso coração e afastá-lo de Deus. Ó Senhor Jesus, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23 mil. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Como já vimos, a murmuração é algo terrível e precisa impressionar-nos. Várias passagens bíblicas nos alertam quanto a esse assunto. Ó Senhor Jesus! No Novo Testamento, Paulo também escreveu algo a respeito da murmuração. Fazei tudo, sem murmurações nem contendas. Se for fazer algo para Deus murmurando, é melhor não fazer, pois a murmuração não edifica e ofende a Deus. Hoje, existem muitas doenças psicossomáticas, isto é, que estão relacionadas a problemas de ordem emocional e psicológica. As pessoas que murmuram muito colocam em risco sua saúde, pois o corpo pode sofrer com essa influência. Em vez de reclamar das situações, vamos nos alegrar no Senhor. Certa vez, quando estava a caminho do aeroporto, o pneu do carro furou. Começou a chover e tive de trocar o pneu para seguir viagem. Naquela ocasião eu tinha duas opções: murmurar ou me alegrar no Senhor. Graças a Deus, optei por orar e agradecer ao Senhor. Como resultado, cheguei atrasado ao aeroporto, mas por causa da chuva, todos os voos também estavam atrasados. Então fiz o check-in e embarquei. Situações como essa ocorrem diariamente, e se soubermos aproveitá-las, teremos experiências maravilhosas com o Senhor. Em vez de reclamar, vamos agradecer mais. A gratidão tem um poder tremendo. Ó Senhor Jesus! Talvez alguns pensem que as experiências relatadas no Antigo Testamento não se relacionam com os dias atuais e por isso não se aplicam a nós. Contudo, lemos neste versículo: estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Com isso entendemos que tais experiências são de total serventia para nós. Ó Senhor Jesus! Vemos ainda: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Amados irmãos, se Moisés, um grande líder, não conseguiu manter-se em pé até o fim e acabou caindo, quanto mais nós. Devemos estar sempre alertas e em oração uns pelos outros. Todo cuidado é pouco. Ó Senhor Jesus! Por fim, temos uma passagem maravilhosa que nos inspira a prosseguir. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Queridos irmãos, ainda que estejamos sofrendo por alguma razão, o Senhor nos suprirá do necessário para passarmos por essa tribulação. Não devemos permitir que as dificuldades e as tribulações nos desanimem, tornando-se um motivo para sermos desqualificados. Antes, devemos ajudar-nos uns aos outros e manter-nos engajados, focados e comprometidos com nossa corrida. Se seguirmos assim, um dia cruzaremos a linha de chegada, entraremos no reino e reinaremos com Cristo. Aleluia! Ó Senhor Jesus! Tudo na palavra, visa nos preparar, nos ajudar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O Senhor está mostrando para nós, Ele tem um suprimento para nós, mas a gente precisa, para ser suprido, exercitar o Espírito. O irmão falou, poxa, furou o pneu, começou a chover, muito motivo para reclamar, mas ele falou, eu acho que é melhor exercitar o Espírito, mas não vai me adiantar de nada, tem que trocar o pneu. Ó Senhor Jesus! Não dá para instalar o dedo e resolver as coisas, tem que
seguir de acordo, né, com o que está acontecendo, né? Ó Senhor Jesus, tocar, né, dança a segunda música. Então ele viu, olha, é melhor exercitar o espírito. Ele foi exercitando o espírito, trocando o pneu do carro lá, chegou lá, perdi o voo agora, né? Vamos chegar lá, vamos ver o que resolve. Chegou lá, olha, não, por causa da chuva, todos os voos atrasaram, você pode fazer seu check-in e aguardar que em breve o senhor vai embarcar no seu voo. Ó Senhor Jesus, então e como eu dou testemunho aqui, né? A gratidão tem um poder tremendo. A gente muda, né, a situação quando a gente reage diante de Deus de maneira positiva. Ó Senhor Jesus. E uma coisa que o irmão colocou aqui, né, as doenças psicossomáticas, né, são doenças de ordem emocional e psicológica. O nosso psicológico, o nosso pensamento, nossas emoções afetam, né, as coisas que acontecem conosco, né? Senhor Jesus, não sabe, eu já falei várias vezes aqui, né, que eu tenho um problema de dor crônica, né, uma dor, né, que não cessa, 24 horas eu estou sentindo dor. Mas se eu me estressar, né, se eu ficar aborrecido com alguma coisa, a dor piora, né, porque é um ciclo vicioso, né, o estresse, né, você fica estressado, fica aborrecido, você acaba enrijecendo a musculatura. Você enrijece a musculatura, você aumenta a dor. Aí você aumenta a dor, você enrijece mais a musculatura. Então é um ciclo, né? Enrijece a musculatura, aumenta a dor, enrijece a musculatura. Então uma coisa vai piorando a outra. Nesse Senhor Jesus. Então, né, tem que aprender a parar, respirar nesse Senhor Jesus, né? Buscar as coisas do Senhor, né? Orar diante do Senhor. Porque às vezes a gente fica ali, né? A gente quer viver o ideal, ao invés de viver o real. Ó Senhor Jesus. A gente quer imaginar o que vai acontecer e a gente fica baseado naquilo que a gente imaginou, mas aquilo não é real. A gente está simplesmente pressupondo coisas, a gente está colocando coisas adiante que não são a realidade ainda. Ó Senhor Jesus, então a gente fica ali, né, frustrado com a situação, né? E tem coisas reais também, né, que acontece, igual o irmão falou, poxa, furou o pneu do carro, e agora? Você tem que escolher a maneira que você vai lidar. Reclamar, murmurar, chutar o pneu do carro, reclamar da vida, vai resolver alguma coisa? Não. O que vai resolver? Tem que trocar o pneu do carro, mas eu posso fazer isso de uma maneira alegre. Ó Senhor Jesus, posso fazer isso exercitando o meu espírito. Então as nossas escolhas, né, que vão indicar o que vai acontecer. E como ele tocou, né, se você ficar murmurando demais, né, você vai colocar em risco a sua saúde, porque o seu corpo vai sofrer consequência, vai sofrer essa influência. Então, né, tem coisas, né, que o nosso cérebro ele acaba produzindo, né, Senhor Jesus, acaba produzindo hormônios, ele acaba produzindo certas coisas que podem nos ajudar ou não. Né? Então, uma coisa que eu aprendi, né, que no cérebro, né, tem uma parte aqui no cérebro que ela reage quando você sente dor. Aí ela libera uma certa substância. E a parte do seu cérebro ali também que libera uma substância da alegria fica perto. Então, conforme você vai sentindo dor, passando por situações, por problemas, essa região vai ficando mais ativa, como se ela fosse ganhando mais espaço. E ela vai tomando o espaço, né, ali da região do seu cérebro da alegria, que vai liberando, né, as coisas ali que te ajudam ali a lidar com a dor e tal. Então isso vai ficando cada vez menor. Então a gente vai ficando mais aborrecido com o tempo, né, menos propício a gostar das coisas. Então a gente vai ficando ranzinza. Então o que a gente tem que fazer? Ter mais momentos de alegria para poder equilibrar isso. Né? E é uma coisa que eu percebo, né, se eu estou ali estressado, né, com alguma coisa, pensando e tal, se eu distraio minha cabeça, vou pensar outras coisas, né, e aí eu esqueço da dor, né, eu fico focado, tão focado, né, lendo, desfrutando e tal, que a dor eu vou esquecendo dela, ela continua ali, mas eu estou focado em outras coisas, né, então aquilo ali não está me tomando atenção, eu estou focado, não estou com atenção em outras coisas, então você não vai percebendo, então o seu cérebro vai liberando, né, as substâncias ali que vão te ajudando a relaxar, você vai relaxando, né, o seu corpo vai sentindo menos dor. Então isso é um princípio para tudo, né? Deus ele proporcionou no nosso corpo humano, né, com muita sabedoria, nesse Senhor Jesus, para funcionar dessa forma. Então a gente precisa perceber, a gente precisa se alegrar mais, tocar mais nas coisas do Senhor, né? A alegria do Senhor, por isso que a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Ó Senhor Jesus, a gente precisa aprender diante do Senhor, né? E o povo, né, começou a tornar essas coisas uma idolatria. Se assentou para comer, beber e se levantou para se divertir. Ó Senhor Jesus, então a gente nos estresses da vida, das coisas, né? Então a gente também quer fazer isso. Ah, vou comer, vou beber, vou me distrair, vou ficar bem. Mas isso não pode substituir Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o grande problema, né? Às vezes a gente vê muitos que estão falando isso. Ah não, vou deixar as coisas de Deus de lado porque eu também tenho direito a ser feliz. Ó Senhor Jesus, como se, olha, só tem felicidade fora de Deus. E muitos cristãos pensam assim.
precisam fazer outras coisas para se divertir. Ó Senhor Jesus, não, a gente pode ser feliz diante do Senhor, a gente pode ser feliz sim, cumprindo a vontade de Deus. É de fato a verdadeira maneira de ser feliz. O resto é só uma pequena alegria. A felicidade de fato está em a gente obedecer ao Senhor, a gente ter paz de espírito, paz no nosso coração, tudo aquilo que a gente colocar ali diante do Senhor, a gente vê ali o Senhor satisfeito, é uma alegria indizível, não tem comparação. Ó Senhor Jesus, como já dei esse testemunho várias vezes, embora durante esses últimos anos eu tenho sofrido situação de dor e tal, mas a experiência que eu tenho tido com o Senhor eu não troco por nada. Então a questão é a gente perceber que a jornada, se for bem colocada, bem aplicada diante do Senhor, faz tudo valer a pena. Mas durante esse trajeto, se a gente não cuidar, Senhor Jesus, não, como tocou aqui, todo cuidado é pouco. Se a gente não cuidar, a gente vai acabar sendo desqualificado no processo, no trajeto. Ó Senhor Jesus, por isso mostrou para nós aqui, a gente tem que tomar cuidado para que isso não se torne idolatria. Irmão, então eu não posso me divertir, não posso comer e beber. Pode, mas a questão é comer, beber e se divertir que está no seu coração, ou é o Senhor que tem proporcionado isso para você? Você tem percebido que é o Senhor. Ó Senhor Jesus, quando eu começo a me preocupar muito com comer, beber e me divertir, e o Senhor está colocado de lado, virou idolatria. Ó Senhor Jesus, então muitos pensam assim: não, irmão, no final de semana eu vou dar um passeio, vou fazer outra coisa, vou esparecer, eu vou para a reunião só aborrecimento. Ó Senhor Jesus, então realmente isso já virou idolatria para você. Agora se você pensa: olha, não estou cansado, estou trabalhando muito, vou dar uma passeada para esparecer a cabeça e tal. Aí você volta com a energia recarregada: poxa, eu estou aqui cheio de disposição para servir o Senhor. Amém, foi bom. Agora você pensa assim: já passou, agora eu vou ter que fazer de novo, e aí você deixa de valorizar o Senhor. Ó Senhor Jesus, tornou idolatria. Essa palavra está vindo para nós como um alerta. A gente pode julgar muitas outras coisas, como eu já dei esse exemplo várias vezes. Os irmãos sempre me perguntam: irmão, fazer isso é pecado? A questão não é pecado, a questão está trazendo vida, está te deixando com mais disposição de servir o Senhor, ou é só uma distração? Distrair acaba de vez em quando é bom, mas se eu só quero distrair, só quero abstrair as coisas, só quero sair da realidade e não encarar os problemas diante do Senhor, não adianta. É como se o irmão estivesse ali: poxa, estou indo viajar aqui e tal, estou indo para o aeroporto e furou o pneu. Poxa, vou parar no acostamento aqui, deixa eu ligar o rádio. Está ignorando o problema, não vai resolver nada. Senhor, não, olha, tem que ser proativo, aqui tem um problema aqui, vou resolver e vou continuar. Agora, acontece, poxa, eu vou passear, vou sair com a minha família, vou fazer isso, aquilo e tal, vou resolver o problema e agora eu vou prosseguir. Pronto. Agora, se você fica ali, continua com o problema, não resolve as coisas, não vai diante do Senhor, só para sentir um momentinho de alegria, não adiantou nada, simplesmente se tornou, como não tocou aqui, um item de substituição, algo relacionado à idolatria. Por isso que Paulo está mostrando para nós, é o século XXI isso aí. Vamos comer, beber, que amanhã morreremos. Vamos comer, beber e se divertir, que a vida só tem isso aí, não tem nada mais para nós. Mentira. O Senhor tem um propósito para nós, o Senhor está nos preparando para reinar, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus, por isso que precisa dar atenção. É a palavra de Deus que está nos mostrando isso. Não é aquele nosso conceito de idolatria, o Senhor está tirando de nós os conceitos para a gente perceber. Olha, isso aqui pode atrapalhar você na sua trajetória, pode te desqualificar. Ó Senhor Jesus, Ele mostra para nós, uma vez que a nossa atenção esteja voltada para essas coisas, isso vai caracterizar uma idolatria, principalmente para os jovens, tem que tomar muito cuidado, principalmente com as sutilezas. Hoje, por exemplo, existem encontros gospel, boate gospel, vai lá para dançar e tal, e fazer as coisas como as outras pessoas do mundo fazem. Não vai ganhar nada de Cristo, não vai acrescentar mais, não vai ter mais amor pelo Senhor, é só uma distração e vai sair da direção de Deus. Ó Senhor Jesus, assim como eu citei esse exemplo, pode citar muitos outros. Ó Senhor Jesus, a questão é a gente focar no Senhor. Ó Senhor Jesus, tudo fazendo sem murmuração, como tocou, a murmuração não edifica e ainda ofende a Deus. Precisa aprender a fazer tudo diante do Senhor. Se vai fazer murmurando, é melhor não fazer. Ó Senhor Jesus, é melhor a gente sempre diante do Senhor exercitar o Espírito. Senhor Jesus, perceber que é uma escolha. Eu posso ficar reclamando de tudo, ou eu posso buscar o Senhor, e diante dele. Ó Senhor Jesus,
Senhor Jesus, e como ele tocou, né? Todas as coisas, não pensa, isso é do Velho Testamento, isso não serve, isso, aquilo. Não, tudo isso foi escrito para nossa advertência, para nós sobre quem os fins dos séculos têm chegado. O inimigo está se intensificando, e a gente também precisa intensificar nosso desfrute da palavra. Tem muitos e muitos exemplos, né, para nos ajudar. E como ele mostra, né, juntamente com a tribulação, com as situações, o Senhor nos traz provisão. Ele quer nos suprir, né, Senhor Jesus, para a gente poder, com tudo aquilo que for necessário, para a gente passar pelas situações, pelas dificuldades. A gente não pode desanimar, mas a gente precisa ir diante dele, para que isso não se torne um motivo para a gente ser desqualificado. Mas que cada situação seja para nos fortalecer mais e mais, nos manter mais engajado, mais focado, mais comprometido com o Senhor. E assim, né, a gente vai conseguir alcançar o reino, né, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que cada um de nós, né, possa ir diante dele, né, e avançar mais e mais, né, desfrutando dele, sendo alegre, sendo grato por tudo aquilo que ele tem entregue diante de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.